Bom, gente, continuando. Olá, Beatriz, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Ó, continuando na semana passada, que eu não consegui terminar, porque a gente tinha uma reunião. é, Agora, a gente estava falando, quando eu terminei, dessas instituições, né, que acontecem, né, a remuneração lá em nosso lar, através de bônus hora, como acontece essa formação nas instituições, e uma análise da Laura falando que, né, parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade dos serviços dos homens. Nós falamos isso na semana passada, né, que é muito interessante. Então, é a realidade, né? Nós ainda não temos todo o aparato, né, tecnológico que pode determinar essa qualidade a nível de nosso lar, né? Quando a gente for ver os próximos livros do André Luiz, ele vai trazer uma quantidade de aparelhos, né? Descrição de aparelhos, ele fala por aproximação. Nossa, parece muito um televisor. Nossa, parece muito uma lupa. Ah, parece muito isso dos aparelhos utilizados lá no plano espiritual, né? Então, ainda nós não chegamos a esse nível de tecnologia, mas estamos evoluindo. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Eu vi que você entrou. Nós já estamos continuando a aula que eu não consegui terminar na semana passada, tá? Então, aí passando para o próximo slide, uma coisa que eu achei bem interessante, a observação dela, ela fala assim, ó, o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, né? Por tudo aquilo que eles fazem no nosso lar, né? Ninguém faz, eu brinco muito com o pessoal das correntes, da casa espírita, né? Os voluntários da casa espírita, que eu estou interessado no bônus horas aqui, né? Mas assim, o verdadeiro ganho das pessoas lá, e é aquilo que está na mente de cada um deles, não é quantos bônus horas eu vou ganhar, é sim essa natureza espiritual, isso quer dizer, o ensinamento que isso está trazendo para mim, a prática da caridade, do amor e da fraternidade que eu estou tendo em fazer isso. E, e isso em todos os setores. Quando a gente organiza um atendimento fraterno, quando a gente está aqui se preparando para ser um facilitador, né, de trazer esse conhecimento do livro do, do André Luiz, do Nosso Lar, quando a gente prepara aulas por educação mediúnica, né, que nós temos duas alunas aqui, é, então tudo isso eu estou ganhando muito mais do que aquilo que eu estou transmitindo, ou que as pessoas estão recebendo. Por quê? Porque esse ganho é para mim, para eu como ser imortal, o espírito eterno. E ela continua, né? É importante observarmos que as aquisições são as das especializações ao trabalho que a criatura se dedicou, tendo diferentes tipos de bônus horas. É aqui onde ela explica, né? Ora, eu acho que aqui não. Ela fala, deixei lá no livro, eu não trouxe aqui. Ela fala que existe aquele bônus hora para determinado departamento, determinado ministério, o bônus horas auxílio, o bônus hora regeneração, o bônus hora comunicação, todos esses tipos de bônus hora. Por quê? Porque é especialização daquele espírito, onde ele se dedicou, né? Às vezes a gente sabe, e a gente vai ver nesse livro, e tanto nos outros que a gente vai ver também do André, que existem vários ministérios e vários tipos de tarefa, né? E, gente, quando eu falo vários tipos de tarefa, é vários tipos mesmo. Eu acabei de ler Obreiros da Vida Eterna, que livro maravilhoso é aquele, e eu não sabia, né, nem tinha noção que existia uma equipe de trabalho para aquele serviço em específico. Eu não vou falar para vocês, porque eu quero que vocês leiam esse livro, então vocês vão ter que ler para saber que tipo de trabalho eu estou falando. Continuando, ela fala assim: ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. Isso, quando a gente brinca, né, que tem a nossa ficha lá no plano espiritual, é porque tem mesmo, né? Esse documento revela a essência do nosso serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores o fator assiduidade e dedicação representam aqui
quase tudo. Então é aquela coisa, você está presente ali e dedicado ao serviço, dedicado à tarefa, constituem quase toda a, a, é, a essência do serviço, né? A estrutura do serviço. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Boa noite, Ju. Tudo bom? Boa noite a todos. Ô Ju, eu Pode queria falar, fazer Rita. uma observação, que você até falou do livro Obreiros, e aí eu me lembrei que eu estava estudando para uma palestra que eu ia fazer até sobre mediunidade, lá que ia substituir o Trajano, acabou, por causa da pandemia, não deu certo. Que nós, se a gente for fazer uma observação sobre a nossa vida, de como encarnado, que existem também aqui, todos nós, cada um tem um tipo de mediunidade, que é isso que o Emmanuel nos traz. Não nesse livro, em um outro livro, o livro do Emmanuel, que eu não me lembro agora qual é o nome. Mas o que nós precisamos pensar é no seguinte: todos nós aqui temos uma missão, uma meta, coisas para conquistar e atingir. E quando a gente pensa em mediunidade, nós ficamos muito focados na mediunidade de incorporação, na vidência, na audiências, na psicografia, nessas mediunidades que nós normalmente estamos habituados a conhecer. Porém, Emmanuel nos traz, que eu vou lembrar do texto e eu vou mandar para vocês depois pelo WhatsApp. Qual que é, Gil? Você lembra? Seara dos Médiuns, capítulo, se eu não me engano, é o 38, essas outras mediunidades. Exatamente. Todos nós estamos sendo trabalhadores do Cristo quando nós estamos ouvindo um amigo que está em dificuldade, quando nós estamos abraçando uma pessoa que passa por uma aflição, quando nós estamos dando alguma palavra de carinho ou de conforto para a pessoa que está necessitado, quando a gente dá comida para quem tem fome, quando a gente simplesmente fica não responde uma agressão. Então, a questão da mediunidade e do servir a Cristo é muito mais ampla do que a gente está acostumado a ver e do que a gente pensa. Então, é só para fazer, o Ju estava falando do bônus horas e do tipo de trabalho que tem no plano espiritual, para a gente também observar que nós estamos o tempo todo servindo e podemos ser bons servidores o tempo todo. Obrigado, Rita. Só corrigindo, é capítulo 30, essas outras mediunidades. Minha memória não é muito boa, mas vamos lá. E ela continua. Podemos gastar os bônus horas conquistados, entretanto, poderemos gastar os bônus horas conquistados, entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere o direito a preciosos títulos. Isso quer dizer, a quantidade de bônus horas que ela acumulou, que nós acumulamos, isso não é tão importante. O importante é esse registro lá na ficha, né, dessa dedicação, da qualidade do serviço. É claro que a gente não vai ficar só focado nisso, a gente vai focar em ajudar, em auxiliar as outras pessoas. Mas isso é muito útil para aquela equipe espiritual, porque a gente tem que entender que o plano espiritual também é organizado. Né, não são compostos aqui no plano espiritual da Terra, né, imediatamente ligado à Terra, de espíritos angélicos. São espíritos que estão um pouquinho, talvez, à frente de nós, né, aqui encarnados, mas eles são compostos, os espíritos lá, a humanidade espiritual é composta dos mesmos espíritos que estão na lida diária aqui na Terra. Né? Então, assim, nós temos alguns mentores, alguns instrutores que são mais dedicados, têm mais conhecimento, estão mais próximos de esferas superiores? Temos, mas a maioria de nós, né, a maioria de nós, humanidade espiritual, é uma média, né, é o que nós temos aqui. E o interessante é que nós nos organizemos, né, que nós estruturemos o trabalho, que estruturemos a tarefa.
durante todo o transcorrer dessa série, né, A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz, ele chama a atenção de nós leitores dessa organização. Nada está desgovernado. Né? Aqui não é um barco, a humanidade, né, a Terra, não é um barco ao relento. Nós temos um governador espiritual e nós temos toda uma cadeia de espíritos, departamentos, ministérios, equipes de trabalho que estão aqui para nos auxiliar. É claro que eles não estão trabalhando para nós, estão trabalhando para Jesus, né, para o governador da terra, né, com os preceitos e é claro, aceitando os preceitos de Deus, né, aceitando os preceitos da divina providência. E aí, essas interações, né, interseções, desculpa. Né, aqui, André Luiz fez aquela pergunta dizendo que, ou a conversa, não lembro bem, a conversa caminhou para esse rumo, se ela poderia utilizar esse dinheiro, né, vamos dizer assim, esses bônus horas, para interceder por outra pessoa. Né? Ela falou que sim. E olha o que ela coloca aqui. Ó. Quanto maior a contagem em nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Né? Isso me lembra muito o livro Paulo e Estevão, quando Paulo faz essa observação para Áquila e Prisca, né? Como é bom a gente poder, aquele que ama, ele anseia em dar alguma coisa. E esse ensinamento está de novo aqui com a Laura. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados, entendeu? Então isso quer dizer, somente vão poder prestar assistências àqueles que já tiverem conquistado em si títulos adequados. Se não vai acontecer, e isso a gente vai ver em vários livros do André Luiz, que pessoas desencarnam, começam a trabalhar, começam até mesmo o próprio André Luiz, a atuar em nosso lar, começam a entender mais alguma coisa dos planos espiritual e terrestre, trabalhar nas diversas colônias e querem ajudar minha família. Não, minha família ficou lá, meu filho ficou lá, eu quero ir lá ajudar. E os mentores, inúmeras vezes, eles trazem a lição, trazem esse conhecimento. Será que você realmente vai lá para ajudar? Será que isso que você está emanando de você vai auxiliar o seu filho, a sua filha, a sua esposa que ficou? Será que é isso mesmo? Então, quando a Laura faz essa pontuação, faz essa observação, isso significa que para que eu consiga auxiliar, para que eu consiga ajudar, eu preciso conquistar esses ensinamentos e principalmente essa experiência para dentro de mim, para que eu não chegue aqui, vamos supor assim, que eu venha como um auxiliar, né, e me desequilibre. Vou auxiliar minha mãe que ficou e a minha mãe começa a passar dor e sofrimento, eu vou ficar desesperado, porque atualmente, se eu ver minha mãe passando dor e sofrimento, o que vai acontecer comigo? Isso vai mexer profundamente e eu vou me alterar. Só que a gente tem que lembrar que no plano espiritual, quando esses estados energéticos, estados de espírito que nós temos, eles se alteram, a manifestação é muito nítida no espírito. Então, ele vai se ligar a vários outros espíritos de baixo teor vibratório, e aquilo pode agravar ainda mais a situação. No caso, vamos por o exemplo que eu usei aqui da minha mãe, se eu for um desencarnado nessas condições. Por isso que ela faz essa pontuação que eu achei muito interessante. Né? Então, André Luiz tinha aquele anseio de participar e de atuar junto aos familiares que ficaram aqui. Mas esses ensinamentos, eles acabam ensinando André Luiz. E a gente já passou aqui naquela conversa que ele teve com a mãe dele, que teve o mesmo teor, o mesmo tipo de ensinamento, né, com palavras mais profundas. E aí a questão da herança, né, no plano espiritual. Aí André pergunta, né, mas você falou que vai encarnar, vai voltar para a crosta logo mais.
como é que fica, né? Como é que é essa questão aqui? E aí ela fala assim, ó, tenho comigo 3.000 bônus horas auxílio, que ela atuava no Ministério do Auxílio, no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha, que está a chegar. Então, ela não pode, ó, ela está chegando aqui, eu tenho 3.000, né, minha poupança, vamos supor assim, vou deixar com a minha filha aqui a minha poupança. Ela fala que ela não pode fazer isso, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum. Isso quer dizer, isso volta para a colônia, permanecendo minha filha apenas com o direito de herança ao lar. Isso quer dizer, a moradia que ela conquistou, ela e o marido conquistaram para a família, né? Isso ali fica no nosso lar, por quê? Porque a família está dedicada, né? Você vê a Lísias dedicada lá no Ministério da Regeneração, né? E toda a família ao redor dedicada nas tarefas da colônia. Então, beleza, a casa vai ficar para eles como título de herança. Minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por essa filha que está chegando e preparar-lhe aqui um trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Olha só, a filha dela logo, logo iria desencarnar, provavelmente seria amparada, auxiliada, passaria, mas não iria para um hospital como André Luiz. Não ficaria em um hospital por meses, talvez anos. Ela iria para a casa deles e ali ia assumir já um trabalho. Lembra, a gente pode lembrar que André Luiz, logo no início, não conseguiu um trabalho, né? Agora, quando ele está ali hospedado na casa do Lísias, né, e da dona Laura, que aí a gente vai ver que ele vai começar um trabalho no Ministério da Regeneração, depois do auxílio, enfim, a gente já vai ver isso tudo, né? Então, mas a filha dela não precisava disso, ela já ia chegar e a Laura ia interceder por ela, né, para que ela já conseguisse um trabalho no auxílio. Isso é muito interessante, né? Então, ela já é um espírito preparado, estava sendo preparado, e é claro, a mãe já estava ciente do quadro da filha, né? Alguém? Ah, Adriana, pode falar. Então, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos. Então é o seguinte, o que eu entendi assim é que, quer dizer, não sei se você vai me explicar se é assim. O trabalho, ele é importante e enobrece a alma em todos os aspectos, sendo que no plano terreno ele vai ser físico, ligado inclusive às questões culturais que se tem em cada época, dinheiro, terra, poder, o que seja, e o espiritual vai continuar sempre, né? E quando você passa pela Terra, você tem que ver o trabalho físico como evolução espiritual para que você leve para o outro plano. É isso? Seria isso? Então, Adriana, assim, muito boa essa colocação, né? Sim, o trabalho aqui, nossa remuneração, a nossa escala de trabalho, evolução, né? A gente chama promoção é vinculada aos valores da época, né? Isso a Laura deixa bem claro, né? Não existe essa mesma visão que existe em nosso lar ainda na Terra, né? Só que a gente tem que ver que nosso lar é uma colônia, né, que está muito ligada ainda aos círculos aqui da Terra. Nós não sabemos como é que é nas colônias já mais evoluídas, vamos supor assim, mais próximo a outras esferas do nosso lar. Mas falando de nosso lar, a gente percebe assim, a organização, a remuneração depende muito de cada colônia, né? Tanto que, logo no início do livro, ele fala que essa questão de divisão dos ministérios em nosso lar foi uma ideia, uma cópia, uma ideia que foi trazida de outra colônia, né? Então, lá na outra colônia era dividido em departamentos ou coisas desse tipo, e ali eles dividiam em ministérios, né? Então, a quantidade de ministérios, a forma que eles são, né, a maneira de organizar e a maneira de remunerar, isso é específico de cada colônia.
E aí a gente vai ver no livro posterior, chamado Libertação, que existem também em cidades do plano espiritual no umbral, que remuneram de uma maneira diferente de nosso lar. Então, assim, esse é muito específico de nosso lar. A gente pode entender que, sim, é mais ou menos desse tipo de valor de trabalho, dedicação, assiduidade que as outras colônias nível nosso lar, elas remuneram, né, vamos supor assim, remunerar, entre aspas, né, elas registram isso? Sim, a gente pode imaginar assim. Quando a gente vai numa colônia um pouco superior ao nosso lar, a remuneração pode ser um pouco diferente, talvez tem coisas ali que a gente ainda não percebeu, tem coisas que nós, como seres humanos, ainda não conseguimos entender, porque tem muitos relatos nos livros do André Luiz que eu tenho dificuldade para entender. Dificuldade não é que eu tenho dificuldade para entender o que ele escreveu, eu tenho dificuldade de falar assim, como isso é possível? Né? Então, só que é uma coisa de sentimento, é uma coisa de emoção, e eu fico assim, meu, como isso é possível? Então, essa questão de remuneração, ela é muito peculiar, né? Aqui na Terra, é exatamente isso que você falou, nosso lar é o caso nosso lar. Pode ser diferente nas outras colônias, mas pode ser que seja muito igual, assim, colônias do mesmo nível evolutivo. Cássia e Rita querem complementar, me ajudar? Não sei se eu me fiz entender, Adriana. Eu acho que ela também trouxe a questão de que a importância do trabalho, da nossa profissão aqui, do quanto encarnado. E isso nós estudamos, agora já estou, não sei se foi em Nosso Lar ou se foi nos Mensageiros, mas que realmente tem o importante, não existe uma importância do cargo que você ocupa, e sim da maneira como que você encara o seu trabalho. Se você vai trabalhar com alegria, se você vai trabalhar com amor, se você exerce a profissão que você está no momento com aceitação e com amor. Isso conta bastante com relação a esse bônus horas aí que o André Luiz nos traz. Se você faz um trabalho de má vontade, se você está com raiva, ou que se você não faz pouco caso das pessoas que você está atendendo, se você for um prestador de serviços, ou sei lá o quê, isso também eu acho que foi no Nosso Lar mesmo. Você acaba trazendo problemas para você. Então, a maneira como você encara a profissão que você tem no momento que você está encarnado conta bastante com relação a esses bônus horas que você vai conquistando aqui na sua encarnação. Acho que entendeu? Obrigado pela colaboração, Adriana. Foi muito boa a pergunta. Agora eu terminei isso aqui, terminei. Terminei? Terminou. Não terminei, né? Não, terminou. Que ela falou segurando-me igualmente. Isso. Gente, eu terminei. Acho que ali terminou o capítulo. Agora a Rita vai dar continuidade. Rita, eu posso avisar o pessoal, né, que a gente vai parar uns 10 minutinhos antes. Pessoal, a gente vai parar uns 10 minutos antes, porque nós temos outra reunião agora às 20h30, tá? Desculpem, mas é coisa de tarefeiro. Eu vou compartilhar aqui agora. Ju, eu preciso esperar você. É isso. Peraí, que deu branco. Então, nós vamos para o capítulo 23, que é o próximo capítulo, que o título é Saber Ouvir. Vocês estão enxergando? Que bom. Sim. Esse capítulo, ótimo. Muito interessante, espero conseguir terminar hoje. Vou tirar aqui que eu não consigo ler de óculos, que está longe. As explicações da senhora Laura foi interrompida pela chegada de Lísias, que convida André Luiz para ver o luar. André Luiz, então, nos relata, né, nesse capítulo, o esplendor do momento e das percepções emocionais e sentimentais que ele estava vivendo. E da dificuldade que até o próprio André Luiz
teve de verbalizar o que ele estava vivendo e o que ele estava sentindo naquele momento. A única coisa que ele conseguiu nos deixar claro foi que ele tinha uma sensação de paz no seu íntimo, que era uma coisa fora do comum, que ele nunca tinha vivenciado em momento nenhum da sua existência. E aí Lísias aproveitou para esclarecer para André Luiz, que, falando assim: há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Desarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Então, essa vibração, essa paz que André Luiz sentia no seu íntimo, estava completamente ligada a essa explicação que o Lísias nos trouxe, que todos os habitantes que eram equilibrados, que era a grande maioria, mas nós sabemos que no Ministério de Auxílio, tinham é auxílio, se não me engano, né? Que é o pessoal que é resgatado do umbral. É isso, Ju? É regeneração. Regeneração, isso. Lá, os habitantes ainda não estavam em total equilíbrio, mas a maioria dos habitantes de nosso lar estavam em equilíbrio, então eles faziam com que os pensamentos estavam o tempo todo conectados ao serviço do bem. E isso fazia com que quem vivesse em nosso lar sentia no seu íntimo essa vibração de paz, que é diferente do que a gente sente na Terra por ainda ser um planeta de expiação e provas, né? A gente sente, quem é um pouco mais sensível, consegue perceber, às vezes, que a vibração não está tão boa, que essa sensação de paz no íntimo, a gente sente, às vezes, quando a gente se coloca em prece, ou quando a gente está em algum templo religioso, ou quando a gente realmente consegue se conectar ou se manter com pensamento sempre no bem. E aí, continuando, retornando para casa, André observou um aparelho parecido com os nossos rádios, que ele fala radiofone, né? E ficou curioso. Lísias, percebendo as questões de André, começou o esclarecimento. Não, que André já estava achando que era um aparelho, como nós, né? Que dava para escutar as coisas que aconteciam na Terra. E aí o Lísias já acentuou: não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as das esferas da Terra. Então, o que eles recebiam ali eram vibrações bem mais sutis do que as vibrações da Terra, que são vibrações mais pesadas. André questiona sobre os recursos, né, para ouvir as vibrações na Terra. Então, André, ele ficou questionando Lísias, porque ele falou: não é possível que não tenha nenhum lugar, nenhum recurso, nenhum aparelho que nos possibilita manter esse contato com as coisas que estão acontecendo na Terra. E Lísias explica que em nosso lar, o ambiente doméstico, serve para trabalhar os problemas íntimos de cada morador. Então, assim, a programação do serviço e dos ensinamentos à espiritualidade superior são as prioridades. Então, nos ambientes domésticos, eles não traziam nenhum tipo de problema externo, e sim serviam para trabalhar os problemas íntimos de cada morador daquele ambiente, bem como também trabalhar o programa de serviço, onde cada um trabalhava, como também os ensinos da espiritualidade superior. Isso a gente não faz, né, em nossa casa. Normalmente a gente acaba trazendo problemas exteriores, e a gente acaba, às vezes, esquecendo de trabalhar essas questões íntimas nossas, e principalmente esquecendo de trabalhar esses ensinamentos da espiritualidade superior. A gente acaba não priorizando isso. Pode falar, Ju. Rita, eu sei que você vai falar depois, né? Essa questão do rádio, ele sim sintonizava no passado, eles sintonizavam, né? Mas o interessante eu fiz uma correlação dessa fala anterior do Lísias. Falou assim: olha que interessante. Aqui, peraí.
Deixa eu voltar aqui. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Então, a gente percebe que essas mesmas ondas que chegam no rádio, né, isso quer dizer, tudo aquela programação que chega nesse rádio deles ali, é voltado para manter a paz e o equilíbrio na colônia, né? Por quê? Porque são coisas que já passam pelos mentores e falam assim, olha, essas pessoas podem ouvir, né, essas informações. Mas é interessante isso, para que o Lisas fale, olha, você está sentindo toda essa diferença aqui nesse ambiente por causa disso, porque aqui as pessoas estão empenhadas nesse aspecto. E como você vai falar posteriormente, houve um tempo em nosso lar que isso não era totalmente dessa forma, né? Exatamente, Ju. Aí André insistindo no assunto e na preocupação excessiva, né, que ele tinha com a parentela terrestre, continua o questionamento a Lísias, que responde. Nos círculos terrestres, somos levados, muitas vezes, a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas, em geral, chegando ao momento de testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar as injustiças. Então, aqui Lísias nos traz uma observação muito importante, o quanto ainda nós não sabemos nada do que é fraternidade, sabemos, mas não a praticamos, na verdade. E que quando nós estamos no círculo da carne, nós temos uma dificuldade grande de viver o que o Cristo nos pede, que é olhar para todas as pessoas como se fossem nossos irmãos. Nós normalmente estamos dispostos a auxiliar os que são do nosso sangue, os nossos filhos, os nossos irmãos de sangue, os nossos pais, mas quando a gente precisa auxiliar alguém que está fora do nosso círculo familiar, a gente acaba ficando no nossa zoninha de conforto, né? Olhando para o nosso umbigo. E aí eu peguei um texto do Emmanuel que fala um pouco que eu achei importante para a gente, o tesouro da fraternidade. Eu vou ler aqui para a gente ter um pouquinho mais da noção da fraternidade. Ele começa falando, não desprezes as pequeninas parcelas de carinho para que atinjas o tesouro da fraternidade. Uma palavra confortadora, o gesto de compreensão e ternura, a frase de incentivo, o presente de um livro, a lembrança de uma flor, 5 minutos de palestra edificante, o sorriso de estímulo, a gota de remédio, a informação prestada alegremente, o pão repartido, a visita espontânea, uma carta de entendimento e amizade, o abraço de irmão, o singelo serviço em viagem, um ligeiro sinal de cooperação. Não é com ouro fácil que descobrirá os mananciais ignorados e profundos da alma. Não é com a autoridade do mundo que conquistarás a devoção real de um amigo. Não é com a inteligência poderosa que colherás as flores ocultas da confiança. Mas sempre que teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e sentindo em nome do bem, olvidando a ti mesmo, para que os outros se elevem e se rejubilem, guarda a certeza de que tocastes o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade, e caminharás no mundo sobre a invencível coraça da simpatia para encontrar o divino tesouro da fraternidade em plenos céus. Isso é do livro Marcas do Caminho, do Chico Xavier. Essa mensagem, eu acho importante a gente principalmente ressaltar esse finalzinho dela, que ele fala assim, com as tuas pérolas de bondade. Porque às vezes a gente acha que
um sinal de fraternidade, que a bondade tem que ser algo, um auxílio tem que ser algo gigantesco, que não. Nós temos, cada um tem uma capacidade limitada ainda de auxiliar. A minha capacidade de auxílio é diferente da do Juliano, da Adriana, da Kátia. Nós não podemos nos compararmos com ninguém. Nós podemos ter algumas pessoas como referência como meta para crescermos e progredirmos. Mas nós não podemos nos compararmos com ninguém, porque nós sabemos as situações que nós vivemos em nosso lar, a nossa vida, a capacidade que nós temos de auxiliar ou não. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de auxiliar por achar que temos pouco. Emmanuel aqui nos mostra que um abraço de irmão, quando a gente dá um abraço com amor e com vontade de auxiliar, a gente já está fazendo muito. Tanto pelo irmão, mas principalmente por nós mesmos. Acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Vou continuar. E aí o Ulisses, ele traz aquela reflexão que o Ju estava falando. No início da colônia, todas as moradias ao que sabemos ligavam-se aos núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Eu até destaquei isso porque isso é muito importante para a gente. Às vezes, principalmente para nós que somos mães, eu gosto de trazer esse exemplo, porque eu acho que isso é muito importante para quem educa, tem essa condição de educador. A bondade, às vezes a nossa bondade excessiva pode provocar indisciplina e quedas dos nossos filhos ou das pessoas que dependem de nós diretamente até um certo ponto. Então a gente tem que observar bastante e saber, na medida do possível, dosar isso, para não ser tolerante demasiadamente. Continuando. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral, que propriamente zona de refazimento e instrução. Então, a gente lembra que o umbral, a situação era tão grave lá em nosso lar, como a gente pode observar, as emanações dos pensamentos, das coisas que se passavam na Terra e que eles podiam escutar, traziam tantas perturbações para os moradores de lá, que a atmosfera e a vibração de lá era comparada como um departamento do umbral, como o Lísias nos traz. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. E aí, partindo desse ensinamento que Lísia citou, que está na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que é a moral estranha. Moral estranha é que tudo que a gente acha estranho, né? Mas que a gente tenta intelectualizar, vamos dizer assim. No item 7 e 8 tem a explicação lá que Kardec nos traz. O 7 é assim. Disse o outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixe os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Que podem significar essas palavras? Deixai os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias que se foram proferidas,
não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo ele transitória e passageira à existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, da qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que os mortos se consagram não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e a que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensinou dizendo: não te preocupas com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é da terra, mas o céu, porquanto somente lhe transcorre a verdadeira vida. Isso é importante, que esse capítulo todo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado como Moral Estranha, ele traz ensinamentos do Cristo que nós, se a gente for interpretar ao pé da letra, a gente vai realmente achar estranho. Mas nós precisamos salientar que Jesus aproveitava toda e qualquer situação para ensinar sobre o reino de Deus e sobre a vida espiritual. Então, a gente não pode tirar só esse contexto, que realmente nos parece estranho, mas a gente tem que pensar que Jesus queria mostrar para esse discípulo dele que o mais importante não é a gente cultivar as coisas da terra, que nós não precisamos nos preocupar demasiadamente com os laços feitos na terra, e sim que nós precisamos nos preocupar com as coisas que nós vamos levar para a vida espiritual, que a vida após a vida é o que realmente nos importa. Foi isso que o Cristo quis mostrar para ele. Lógico que ele usou os artifícios e a linguagem que ele tinha no momento. Então, é isso que Lísias quis mostrar para André Luiz também, usando essa parábola do Cristo. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá bom, então vou continuar. Entretanto, André Luiz falou, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? A gente vê que André Luiz estava super curioso para saber o que acontecia na Terra e estava arrumando um jeito de, E aí Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, André, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Então, foi isso que o Juliano falou. Para auxiliar, você precisa estar pronto espiritualmente, tranquilo espiritualmente, com a harmonia interna, senão você vai acabar se perturbando ainda mais e atrapalhando no caso de André Luiz, ele iria atrapalhar, além de se perturbar, atrapalharia provavelmente os seus entes queridos. André sorriu, desapontado, e Lísias reforçou que só era necessário procurar notícias dos planos inferiores para auxílio, e como já observamos na explicação, para auxiliar tem que estar em grande harmonia íntima. Não só quem desencarnou.
mas como Lisas ressalta, que a grande maioria dos encarnados normalmente não se encontra em estado de tranquilidade, impossibilitando o intercâmbio. Ele faz essa observação também para André Luiz, que a maioria de nós encarnados não nos encontramos em estado de tranquilidade plena, de harmonia íntima. Então, isso faz com que essa possibilidade do intercâmbio entre os que não vivem mais no corpo da carne com o conosco fica um pouco limitado e até difícil mesmo, né? Porque a maioria dos nossos entes queridos que partem daqui, eles não partem em boas condições, eles precisam se harmonizar. E para eles conseguirem atingir esse quesito de estar nessa completa harmonia íntima, para poder auxiliar a gente, isso demora um pouco, né? Demora, às vezes, séculos, séculos não, né? Mas pelo menos muitos e muitos anos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero citar um exemplo. Pode falar, cara. É assim, acho que a maioria aqui conhece a Crista, né? Ela teve uma filha que desencarnou ainda bebê. Essa filha dela, se estivesse encarnada, hoje teria 53 anos. Bom, essa filha desencarnou e ela, durante algum período, através de mentores espirituais, teve algumas notícias dessa filha e pôde acompanhar até um desenvolvimento da filha no mundo espiritual. Mais de 30 anos depois, em uma tarefa de palavra do plano espiritual com os trabalhadores e alunos, né, que a nossa casa dispõe todo final de ano, essa filha dela se manifestou e pela primeira vez a Crista pôde conversar com a filha dela. Então, assim, todos nós conhecemos a Crista e conhecemos o potencial mediúnico e o potencial de caráter e moral que a Crista tem. É uma pessoa de extremo conhecimento doutrinário, um médium fantástico, uma pessoa que já fundou, acho que dezenas de casas espíritas, é uma expositora enorme, mas ela levou mais de 30 anos após o desencarne da filha para elas poderem conversar. E ainda assim, a Crista se emocionou demais. E a filha só disse para que a mãe se contesse, para que não tivessem perturbados aquele momento. Então, às vezes a gente pensa que por a gente conhecer alguma coisa, a gente já tem um equilíbrio suficiente, né? Ou que a gente já tem, assim, adquiriu já condições de estar fazendo alguma coisa ou pedindo alguma situação, né, que a gente queira. Mas, na realidade, a gente não conhece nada da nossa alma, de fato, diante de situações inesperadas, né? Exatamente. Era isso. Tá ótimo. Excelente colaboração. Realmente a Crista é a nossa meta, como eu falei, que a gente tem que ter umas pessoas de meta aí para... A Crista é uma meta de exemplo para a gente. Fala, Ju. A Adriana quer comentar, mas vamos deixar o comentário da Adriana e nós precisamos encerrar. Deixa eu só terminar, Ju, rapidinho, pode ser? Só falta esse slide. Deixa a Adriana falar e aí a gente termina. Ah, não falta não. Só vou fazer. Só vou fazer. É o seguinte, essa coisa que você falou a gente refletir sobre isso na condição dos líderes, né? Sejam líderes profissionais como líderes espirituais, né? É da questão de resolver, inclusive, a questão da humildade dentro de si, para você conseguir ajudar o próximo, tá? Era isso que eu queria só comentar. Demos continuidade aí. Não, eu vou ter que encerrar mesmo, porque ainda tem uma passagem aqui do Emmanuel que eu quero colocar e eu não quero fazer nada com correria. Que aí eu acho que a gente perde o propósito que é de estudo, né? Tá bom, então, Ju, você faz a prece?
Faço sim. Mais uma vez, eu queria pedir desculpas para todo mundo, tá? Infelizmente hoje a gente tem uma reunião, mas a gente vê se nas próximas a gente consegue cumprir nossa meta de horário, tá bom? Mais uma vez,